Fala pessoal, boas-vindas a mais uma sessão de estudos elaborada pela Ford College. Hoje a gente vai desenrolar a planta técnica e examinar peça por peça desse motor de consenso super famoso chamado prova de trabalho ou Proof of Work. Na nossa última exploração sobre o que são mecanismos de consenso, a gente discutiu coisas mais abstratas, né? Tipo as propriedades de safety e liveness, que basicamente garantem que todo mundo concorde com a mesma versão da história sem o sistema travar. Bom, hoje a missão é fazer a ponte desta teoria toda direto para o código real. Vamos ver como esforço bruto e matemática pura se transformam literalmente na confiança que sustenta redes inteiras. Para estruturar a nossa conversa, dá uma olhada nesse roteiro. A gente vai desconstruir essa máquina gigantesca engrenagem por engrenagem, passando por 6 pontos. A máquina de consenso, engrenagens de hash nonce, o termostato da dificuldade, mineração no mundo real, segurança e, por fim, o custo da confiança. Então, bora mergulhar nesse esquema. Seção 1. A máquina de consenso. O panorama geral do motor. A grande pergunta que paira no ar desde a última lição é exatamente esta: como o trabalho cria consenso? Na teoria, a gente sabe que um mecanismo precisa pegar um monte de informações independentes, às vezes até conflitantes, e transformar tudo isso em uma única verdade absoluta. A prova de trabalho faz isso vinculando o direito de atualizar o sistema a um gasto gigantesco de energia física e esforço criptográfico. É uma sacada genial. É como se o protocolo dissesse: olha, eu só confio em quem provar para mim que gastou muito esforço físico para chegar até aqui. Beleza, agora a gente vai dar um zoom na seção 2. Engrenagens, hash e nonce. O loop interno do minerador. É aqui que entra uma palavra meio estranha, mas que é o coração da coisa toda, o nonce. O nonce é basicamente um campo numérico ali no cabeçalho do bloco que o minerador pode alterar livremente. Imagina que isso é um mostrador de um cadeado de combinação gigantesco e de altíssima velocidade. O que os mineradores estão fazendo, na prática, é girar esse mostrador de forma alucinada. Eles ficam chutando combinações aleatórias milhões e milhões de vezes por segundo, tentando achar a senha exata que vai abrir a porta para o próximo bloco. Mas aí você me pergunta, o que define se a combinação está certa? É aí que entra o alvo, ou target. Toda vez que um nonce é testado, ele gera um código, um hash. E esse hash precisa ser um número menor que o alvo que o sistema estipulou. A pegadinha? A chance de um único chute acertar esse alvo é microscopicamente minúscula. É tão pequena que transforma essa descoberta de blocos em uma verdadeira loteria global. É o que a matemática chama de processo de Poisson, ou seja, é sorte pura. Não tem memória, não dá para prever, ninguém sabe quem vai ganhar, a gente só sabe que pelo poder total da rede, alguém, em algum lugar, uma hora, vai acertar. Se a gente olhar o fluxograma de trabalho de um minerador, chega a ser cômico de tão simples. Olha só, pega o cabeçalho, chuta um nonce, calcula o hash e compara com o alvo. Não deu certo? Repete tudo de novo. Zero memória, zero progresso salvo, não existe essa de tô quase conseguindo. Cada tentativa é totalmente isolada da anterior. O que torna essa máquina um monstro é que esse loop super simples é repetido numa escala planetária, absurda e industrial. Agora vamos entender os controles da máquina na seção 3, o termostato, a dificuldade, regulando o tempo do sistema. Imagina o seguinte: se mais pessoas começarem a adivinhar as senhas, o cadeado não vai abrir mais rápido? Com certeza. E é por isso que entra em cena o ajuste de dificuldade, que funciona literalmente como o termostato da rede. O objetivo de sistemas como o Bitcoin é manter uma batida de coração constante, sabe? Tipo um bloco a cada 10 minutos. Então, quando mais poder de computação é ligado na tomada e os blocos começam a ser achados rápido demais, esse termostato percebe e automaticamente encolhe aquele alvo. O quebra-cabeça fica muito mais difícil. E o oposto também vale. Se a galera desligar as máquinas, o jogo fica mais fácil. É um ciclo de controle simplesmente elegante. O detalhe fascinante aqui são as escolhas de engenharia por trás desse termostato. Afinal, qual é a velocidade ideal para reajustar essa dificuldade? Se o sistema usa um retarget rápido, ele responde na hora, mas corre o sério risco de criar um efeito rebote, umas oscilações violentas, se o poder de hash der picos temporários. Por outro lado, um retarget lento é bem mais estável, só que pode deixar a rede com tempos de bloco totalmente caóticos por semanas se rolar uma mudança brusca nos computadores conectados. É o protocolo o tempo todo equilibrando o tempo de resposta contra estabilidade. O que nos leva à seção 4, mineração no mundo real, saindo da teoria para a prática industrial.
Na prática, é aqui que a matemática pura bate de frente com a economia de mercado. Fazer a chamada mineração solo com uma maquininha só é tipo comprar um bilhete de loteria esperando ganhar a Mega Sena para pagar o aluguel. A renda é extremamente variável e imprevisível. Por conta disso, a galera começou a formar as pools de mineração. Vários mineradores juntam forças, somam todo o poder de hash deles e dividem os lucros proporcionalmente sempre que o grupo acha um bloco. A grande vantagem? Um pagamento estável e previsível. O problema? Isso acaba criando pontos de centralização de poder na rede, o que vai meio que contra a ideia original. E, nossa, os custos operacionais disso são astronômicos. Aquele loop de código super simples que a gente acabou de ver gera uma pegada industrial global colossal. A brincadeira exige comprar hardware hiper especializado, conhecido como ASICs, exige lidar com o calor infernal que essas máquinas geram rodando no limite e, claro, exige pagar contas de eletricidade que muitas vezes superam o consumo de países inteiros. É por isso que as operações de mineração são nômades. Elas migram de forma implacável para os cantos mais remotos do planeta, sempre caçando a energia mais barata e os climas mais frios. Quem não acompanha esse ritmo está fora do jogo. Mudando de marcha para a seção 5, segurança e vetores de ataque. Qual é o custo real para reescrever a história? Esse número 6 gigante aí não está na tela por acaso. Ele representa uma regra de ouro chamada finalidade probabilística. Em redes de prova de trabalho, uma transação nunca, jamais, é 100% imutável no exato segundo em que entra num bloco. Mas, a cada novo bloco que é empilhado por cima dela, o que a gente chama de confirmações, a chance matemática de alguém conseguir reverter essa história cai de forma drástica, exponencial. Esperar por 6 confirmações é o padrão clássico da indústria que praticamente garante que aquela transação está cravada em pedra. Ah, mas e se alguém tiver a intenção de trapacear e reescrever a história? Bom, para conseguir fazer isso de forma consistente, um atacante precisaria executar o famigerado ataque de 51%. E o que isso significa? Significa que um único grupo precisaria controlar mais da metade de todo o poder computacional do planeta que está dedicado àquela rede. O atacante teria que, literalmente, trabalhar mais do que a rede inteira, refazendo todo o esforço acumulado pela galera honesta só para criar uma linha do tempo alternativa que seja mais longa. O ponto de atenção é o seguinte: ameaças como o ataque de 51%, ou a tal da mineração egoísta, que é quando um minerador acha blocos, mas esconde eles para sabotar a concorrência, são coisas totalmente possíveis na teoria. A matemática permite. Mas no mundo real da prova de trabalho, o escudo de proteção é financeiro. A quantidade absurda de hardware que você teria que comprar e a conta de luz proibitiva para bancar esses ataques tornam a ideia completamente irracional e inviável economicamente em redes que já são grandes e maduras. E para fechar o nosso tour técnico, seção 6, o custo da confiança. Um resumão das especificações do motor. E essa tabela ilustra brilhantemente tudo que a gente conversou. Resumindo a ópera, a mecânica de ficar chutando nonces cria uma probabilidade super justa, mas gera um consumo de energia gigantesco. O modelo de seguir sempre a cadeia mais longa traz aquela finalidade probabilística, fazendo com que a segurança escale lado a lado com o poder de hash da rede. O termostato da dificuldade mantém o tempo estável, claro, mas adiciona uma complexidade operacional imensa para os mineradores. E por último, qualquer ataque exige refazer todo o trabalho passado. Ou seja, o custo de atacar o sistema é exatamente igual ao custo exorbitante de energia e hardware da rede toda. A moral da história é que a segurança intrínseca de uma rede de prova de trabalho cresce na mesma proporção que o seu consumo energético. O que nos deixa com um pensamento final super provocativo. O motor da prova de trabalho é brilhante, ele é robusto pra caramba, mas a gente viu que ele exige uma montanha literal de eletricidade e chips para garantir a confiança. E se a gente pegasse todo esse gasto computacional e substituísse por pura participação financeira? O que será que acontece com a segurança e com os ataques se a gente fizer essa troca? Bom, isso é papo para a nossa próxima exploração, sobre a prova de participação ou Proof of Stake. Para continuar expandindo a mente e dominar de vez os fundamentos da Web3, não deixem de acessar o portal Forge College e mergulhar em todos os conteúdos que tem lá. Foi sensacional desvendar essa máquina com vocês hoje. Um abraço e até a nossa próxima exploração tecnológica.